Chegou a hora de ouvir um podcast sem mistério, onde saúde e bem-estar é um papo levado a sério. Você está ouvindo o podcast Saúde Sem Mistério, um projeto de extensão do IDOMED que une estudantes e especialistas para trazer informação clara e confiável sobre saúde e bem-estar. Oi, pessoal! Eu sou acadêmica de medicina, Jennifer. Hoje estou aqui com o Dr. Rony. Tudo bem, Dr. Rony? Boa noite, tudo bem. Hoje o nosso tema é hipertensão arterial. Antes disso, eu gostaria que ele se apresentasse um pouquinho para a gente. Então, eu sou médico cardiologista, já atuo há 12 anos na região de Joinville, Jaraguá do Sul. E agora assumi a função de coordenador do curso de medicina aqui da Estácio IDOMED de Jaraguá do Sul. Doutor, o que é hipertensão arterial? Então, Jennifer, antes da gente falar de hipertensão arterial, eu acho interessante a gente falar sobre pressão arterial, né? Pressão arterial é uma coisa que todo mundo tem. Ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo, né? Toda vez que o nosso corpo se sente em perigo, que o nosso corpo está numa situação de risco, a nossa pressão arterial tem que subir, a nossa frequência cardíaca, os nossos batimentos do coração, ele acelera, né? Para que a gente consiga fugir daquela situação de perigo. Então, pressão arterial, todo mundo tem, é normal ela subir, é normal ela descer. Quando a gente fala de hipertensão arterial, aí sim nós estamos falando de uma doença. Então, hipertensão, sim, é uma doença que ela vai acometer as pessoas, principalmente pessoas idosas, ou então pessoas que têm já uma predisposição genética, que a família já tem essa doença. E aí, com o passar dos anos, essas pessoas vão desenvolvendo algumas estruturas, modificações dentro do nosso corpo que fazem com que a nossa pressão fique mais elevada. Quando essa pressão fica mais elevada por um tempo maior, não só naquele momento de fuga, de risco, mas sim no dia a dia, que ela acaba ficando mais elevada, aí nós estamos falando de uma doença, porque isso aí sim vai prejudicar o nosso corpo, né? E o que é isso? Nada mais é do que a força que o coração tem que fazer. Então, nosso coração ele tem que fazer uma força para que o sangue circula dentro do corpo. Se ele tem que fazer uma força maior, nós estamos falando que ele tem que fazer uma pressão maior, né? Porque às vezes o vaso, lá por onde o sangue passa, ele está mais rígido, está mais endurecido. Então, nessas situações, o coração tem que fazer mais força, mais pressão. E aí ele acaba fazendo uma pressão mais alta para esse sangue circular, e isso ao longo do tempo vai prejudicando órgãos específicos do nosso corpo, né? Órgãos assim que são essenciais para o funcionamento do corpo. Por exemplo, o cérebro, o rim, o próprio coração. Então, nessas situações, a gente fica com as pressões mais altas, essas pressões mais altas elas vão gerando um dano nesse cérebro, nesses órgãos, e aí, com o tempo, esses órgãos vão ficando doentes. Então, aí sim, nós temos uma coisa chamada hipertensão arterial, que é uma doença que vai acometer as pessoas. Doutor, minha pressão é 15/8. Se ela baixar, eu fico mal. Isso é verdade? Não, isso não é verdade, não pode ser verdade, né? A pressão normal do corpo, para o coração trabalhar bem, ela tem que ser 12, tá? Então, aquilo que o pessoal fala, que minha pressão em 16, em 15, é o que eu consigo fazer as minhas coisas do dia a dia, isso é totalmente errado, porque está forçando o nosso coração. A pressão que o coração trabalha é 12 e não tem discussão em relação a isso. O que acontece é que as pessoas se acostumam com a pressão mais elevada. Então, ela, ao longo do dia, dos meses, dos anos, elas vão trabalhando, fazendo as coisas, né, a correria do dia a dia, e aí ela vai se acostumando com aquela pressão mais alta. Quando ela tem que abaixar aquela pressão para proteger o nosso corpo, daí colocar essa pressão em 12, 11, o que acontece? Ela não está mais acostumada com aquela pressão. E aí ela começa a se sentir mal, começa a ficar mais sonolenta, mais mole, né? Ela fala assim, não consigo nem levantar do sofá. Mas isso não é uma realidade. O corpo também vai se acostumar de novo a ficar com essa pressão mais baixa. E aí sim nós estamos protegendo o nosso corpo. Então isso é um mito. Todo mundo que fala isso está prejudicando sim os órgãos e prejudicando o seu corpo e vai desenvolver doenças relacionadas à hipertensão arterial. Eu só tomo remédio quando a minha pressão está alta. Certo ou errado isso, doutor?
Isso é outra coisa, né? Às vezes o senhorzinho lá, o seu João, toma o remedinho dele e a dona Maria, daí ela vai e empresta o remedinho do seu João, que ela só toma de vez em quando, que ela tem que tomar só quando a pressão está alta. Isso aí não existe, né? A maioria dos medicamentos que a gente tem, eles têm uma vida dentro do nosso corpo que a gente chama, que é um tempo de duração. Esse tempo de duração ele pode ser de 6 horas, de 8 horas, de 12 horas. E esse tempo é para quê? Para proteger o corpo, para não deixar com que a pressão fique nesse sobe e desce. Então as medicações elas não devem ser usadas só quando está alta. Elas têm que ser usadas nos horários corretos para evitar que se tenha essa oscilação, essa subida, essa descida importante que pode acontecer durante o dia, né? Existem sim medicações que são para baixar a pressão arterial. Essas medicações geralmente elas estão em pronto-socorro, estão nos hospitais e a gente vai utilizar elas quando a gente está passando mal. Então aí sim você vai para o pronto-socorro para tomar essa medicação. Mas no nosso dia a dia não. No nosso dia a dia a gente tem que utilizar conforme o horário prescrito para o médico para nos proteger, para evitar essas oscilações e desenvolver doenças que podem acontecer com os picos de pressão, por exemplo, né? A gente tem que falar, né? Tem o AVC, tem o infarto, que são as doenças mais comuns, que mais acontecem e estão diretamente relacionadas ao aumento de pressão arterial. Doutor, quais os riscos de ficar com uma pressão elevada? Risco de ficar com uma pressão elevada. Vamos lá. Quando a gente fica com essas pressões em níveis mais altos, a gente está fazendo com que o coração fique fazendo pressão mais alta, trabalhando com muita força ali. Esse coração, quando ele tem que fazer muita força durante meses, anos, por exemplo, ele vai desenvolvendo uma coisa que a gente chama de insuficiência cardíaca, tá? E aí, quando ele está insuficiente, ele não consegue trabalhar direito. Se ele não trabalha direito, começa o quê? O cérebro não recebe o sangue direito, o rim não recebe o sangue direito, o seu pé lá embaixo não vai receber o sangue direito. Então, vai acontecendo consequências que vão gerar danos para essa pessoa. E aí vem o que a gente chama das doenças relacionadas a pressões altas, né? Então, além da insuficiência cardíaca, se eu tenho pico de pressão, eu posso ter o famoso derrame, né? Eu posso ter lesão no meu rim, o rim, que é o órgão responsável por filtrar todo o sangue do corpo, ele pode ficar doente quando a gente tem pressão arterial. Então, são consequências que essa pressão mais alta pode levar no ser humano, no corpo da pessoa, que é o que a gente tem que se preocupar. Às vezes as pessoas elas pensam em pressão, aqui no Brasil principalmente, elas pensam em pressão como algo comum, rotineiro, né? Só que quando a gente coloca em dados estatísticos, a gente vê que o quê? A doença que mais mata no Brasil são doenças cardiovasculares. Então, estão relacionadas a coração. E o que causa mais insuficiência cardíaca no Brasil é o infarto, mas também a pressão arterial. Isso mostra que a gente não consegue tratar nem os nossos pacientes de pressão arterial, de pressão alta, né? E é uma coisa assim, que é o básico do básico, né? Tá aí disponível as medicações, tem políticas públicas, os médicos estão falando, na televisão sempre tem campanhas, e mesmo assim a população ainda fica muito doente porque não trata a pressão arterial. Acaba sendo uma doença silenciosa. É uma doença silenciosa, a gente vai se acostumando de novo com aquela pressão mais alta, vai achando que isso é normal, e quando vê, já está com o corpo doente. Doutor, agora a gente vai fazer um mito e verdade. Vamos. Primeiro, hipertensão sempre dá sintomas? Não. A pressão, ela é uma doença que ela pode ser silenciosa. Então, em alguns casos, a gente não tem sintomas específicos. A gente vai ter sintomas só se ela estiver muito alta. Só pessoas idosas têm pressão alta? Mentira. Isso é um mito. Pessoas, às vezes, com uma causa genética, né, que já tem isso na família, ou tem alguma doença que a gente chama de secundária, né, hipertensão secundária, elas podem desenvolver a doença da hipertensão ainda jovens, ainda bem cedo. Se a pressão está controlada, posso parar o remédio? De jeito nenhum. A pressão está controlada porque eu estou tomando o remédio. E o remédio, além de controlar a pressão, ele protege o corpo e os nossos órgãos. Diminuir o sal ajuda no controle da pressão? Ajuda.
Verdade. Não só no controle da pressão, como evita algumas doenças do coração. E, para concluir, remédio para pressão vicia? De jeito nenhum. Remédio para pressão, ele tem que ser tomado. Se viciasse, a gente não tinha todo mundo doente como está hoje. Quem dera, né? Doutor, e para a gente concluir esse tema, o que o senhor pode deixar de mensagem assim, para o nosso público? Para se cuidarem, né? Que acho que esse corpinho é o único que a gente tem, né? Então a gente tem que pensar, a gente cuida de tantas outras coisas, né? Que são supérfluas, mas na verdade a nossa casa está aqui dentro. Então acho que o mais importante é a gente se cuidar do nosso corpo como se fosse a nossa casa. Então tá, é isso, pessoal. Muito obrigada, Dr. Rony, por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo tema, também muito importante. Obrigado vocês, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e passar essas informações do jeito que a gente pode.